Cheguei à casa dos meus pais para o jantar de Natal carregando uma simples cesta de frutas, daquelas que você pega no supermercado por uns $20. Minha irmã Rebeca chegou ao mesmo tempo, estacionando seu mais novo BMW, com o porta-malas lotado de presentes elaboradamente embrulhados que provavelmente custavam mais do que todo o meu orçamento mensal de compras. Ah, Emma, ela disse, analisando minha contribuição modesta. Ainda mantendo tudo simples, pelo visto. Eu apenas sorri e não respondi. Rebeca sempre fora filha de ouro, casada com um advogado corporativo, morando em uma casa com garagem para 3 carros, presidente da associação do bairro. Eu era o ponto de interrogação da família, aquela que nunca se encontrou, segundo as amigas da minha mãe. Lá dentro, a casa cheirava a peru assado e a famosa caçarola de batata doce da minha tia. Minha família inteira já estava reunida, tios, tias, primos, meu irmão Marcos e sua esposa, Jennifer. A conversa parou quando entrei. Emma, que bom que você conseguiu vir, disse minha mãe, com um tom que sugeria que ela estava ligeiramente surpresa pela minha presença. Não sabíamos se você estaria ocupada demais com seus projetos. Eu não perderia isso, mãe, respondi, colocando a cesta de frutas no balcão ao lado da torre de presentes da Rebeca. Meu tio Richard já estava na 3ª dose. Então a Emma ainda está fazendo aquela coisa da internet. Como é mesmo que chama? E-commerce, respondi baixinho. Isso. Vender coisas online. Meu vizinho faz isso também. Tira uns trocados por mês com artesanato. Ele riu. Bom hobby. Sentei-me no sofá e aceitei a taça de vinho que minha prima me ofereceu. A TV passava o noticiário local ao fundo. Todos já tinham voltado a comentar o mais novo feito da Rebeca. Ela havia sido destacada por uma revista local como uma das 40 abaixo de 40 profissionais de destaque. O fotógrafo levou 3 horas para conseguir a foto perfeita, dizia Rebeca, mostrando o celular. Eles queriam tudo impecável para a capa. Estamos tão orgulhosos, disse meu pai, radiante. Ser capa, isso é sucesso de verdade. Minha tia linda virou-se para mim. E você, Emma querida, ainda morando naquele apartamentinho no centro? Ainda estou, sim. Bem, tudo bem. Nem todo mundo precisa de uma casa grande. Muito prático para quem tem renda menor. Ela deu tapinhas na minha mão, cheia de pena. O jantar foi servido às 6. Reunimos-nos em volta da mesa estendida que meus pais só usavam em grandes feriados. Sentei na ponta oposta, entre meu primo adolescente que passou toda a refeição no celular e o tio Richard, agora no Bourbon. Peru, Emma? Perguntou minha mãe, fazendo a voz ecoar pela mesa. Ou você está fazendo uma daquelas dietas da moda? Sei que a renda pode ser apertada quando se é autônoma. Peru está ótimo, mãe. Rebeca, sentada no lugar de honra ao lado do meu pai, dominava a conversa falando sobre sua próxima viagem às Maldivas. O resort é exclusivo, ela explicou. Você só consegue reservar um quarto se for recomendado por um membro existente. Esse é o tipo de sucesso que gostamos de ver, disse meu pai. Trabalhar duro, subir na carreira, investir com sabedoria. Meu irmão Marcos entrou na conversa. Lembram quando a Emma quis largar o emprego de marketing para virar empreendedora? Ele fez aspas no ar. Todo mundo tentou colocar juízo na cabeça dela. Eu fiquei tão preocupada, disse minha mãe, balançando a cabeça. Um emprego estável, com benefícios, e ela simplesmente foi embora. Quanto tempo já faz, Emma? Rebeca perguntou, com a voz exageradamente preocupada. 5 anos desse experimento de lojinha online? 6, respondi, cortando um pedaço do peru. 6 anos. Ah, querida, você não acha que já está na hora de considerar voltar para uma carreira de verdade? Posso perguntar ao Douglas se a firma dele tem alguma vaga administrativa abrindo. Douglas, o marido da Rebeca, que tinha chegado mais tarde por causa de uma ligação importante, assentiu de forma condescendente. Sempre feliz em ajudar a família. Todos precisamos ser realistas sobre nossas limitações. Tomei um gole de água e continuei em silêncio. A refeição seguiu com vários familiares compartilhando suas conquistas. Marcos tinha recebido outra promoção. Jennifer tinha sido eleita para o conselho escolar. Meu primo tinha entrado para a lista de honra da faculdade.
A cada poucos minutos, alguém olhava para mim com o que provavelmente achavam ser gentileza, mas que mais parecia pena. É importante saber quando desistir, disse o tio Richard em voz alta, apontando o garfo para mim. Correr atrás de sonhos é ótimo quando você é jovem, mas chega uma hora em que precisa aceitar a realidade. Ter um salário fixo. Construir uma aposentadoria. Ser responsável. Emma sempre foi uma sonhadora. Lembram quando ela era pequena? Acrescentou a tia Linda. Vivendo em mundos de fantasia, inventando histórias. Algumas pessoas nunca superam isso. Depois do jantar, fomos para a sala para sobremesa e café. A televisão ainda estava ligada, agora com o noticiário da noite. Minha mãe tinha feito sua famosa torta de maçã, e Rebeca estava descrevendo a nova reforma da cozinha, que custará mais do que o salário anual de muita gente. Bancadas de mármore da Itália, ela dizia. O instalador disse que eram as melhores com que ele já tinha trabalhado. Claro, você precisa investir em qualidade quando tem condições. Aceitei um pequeno pedaço de torta e fui me sentar na poltrona do canto, aquela um pouco gasta e virada para longe do círculo principal da família. Emma, querida, disse minha mãe, você já pensou em fazer alguns cursos de negócios? Talvez aprender habilidades de verdade. Eu me preocupo em ver você vivendo de mês a mês nessa idade. Estou bem, mãe. Bem não é suficiente, meu pai interveio. Você tem 34 anos. Já deveria estar estabelecida. Olhe para sua irmã, casa, carro, investimentos, respeito na comunidade. Isso é o que sucesso significa. Rebeca sorriu modestamente. Eu trabalhei muito, fiz escolhas inteligentes, segui um caminho comprovado. Exatamente, disse Douglas. O caminho comprovado, não esses esquemas rápidos de ficar rico na internet. A esposa do meu primo, Amanda, resolveu opinar. Li um artigo sobre negócios online. A maioria fecha no primeiro ano. E os que sobrevivem mal ganham salário mínimo quando você calcula as horas trabalhadas. É isso que venho dizendo, afirmou minha mãe, a voz subindo de frustração. Emma, você está desperdiçando seus melhores anos de rendimento. Pense no seu futuro. Você não tem aposentadoria, não tem imóvel, não tem segurança. Tio Richard ergueu o copo. Aqui está o que eu penso, Emma. Ele fez uma pausa dramática. E digo isso com amor, você precisa parar de brincar de empreendedora e levar a vida a sério. Isso não é um jogo. Vários familiares murmuraram em concordância. Sentei-me. Meu prato de torta estava quase intacto. A sala parecia menor, as paredes se fechando com toda aquela preocupação, julgamento e certeza absoluta de que entendiam minha vida melhor do que eu. Brincando de empreendedora com sua lojinha online, disse Rebeca, rindo. Desculpe, mas é exatamente isso. Brincadeira. Todos somos educados demais para dizer isso diretamente, mas alguém precisa dizer, para o seu próprio bem. A sala ficou em silêncio por um momento. Então minha tia Linda falou com suavidade. Nós te amamos, Emma. Por isso é tão difícil assistir a isso. Você está velha demais para ficar brincando assim. Brincando, repetiu meu pai. Palavra perfeita. Enquanto todo mundo constrói carreiras reais, riqueza real, legados reais, você está brincando. Os olhos da minha mãe brilhavam com lágrimas. Eu fico acordada à noite preocupada com você. O que vai acontecer quando você tiver 50, 60 anos? Ainda naquele apartamentinho, ainda fingindo administrar um negócio, sem nada para mostrar da sua vida. Marcos se inclinou para a frente. Olha, mana, estamos fazendo aqui uma intervenção porque nos importamos. Você precisa ouvir a verdade. Essa fantasia que você vive não é sustentável. Não é real. Você precisa acordar e entrar no mundo adulto. Respirei devagar e peguei minha xícara de café. Minha mão não tremia. Mas afinal, o que você vende? Perguntou Jennifer. Nunca vi seu site. Porque provavelmente nem existe, disse Douglas, com uma risadinha condescendente. Ou, se existe, deve ser uma daquelas lojinhas tristes no Ets com 3 produtos e nenhuma venda. A televisão havia passado do jornal para a programação da noite.
Um comercial tocava, algo sobre promoções de compras de fim de ano. Rebecca levantou-se para cortar mais uma fatia de torta. Emma, vou ser muito direta porque sou sua irmã e te amo, ela disse. Você está se humilhando. Está envergonhando a família. Toda vez que alguém pergunta o que você faz, precisamos inventar desculpas. Oh, a Emma está tentando abrir um negócio. Oh, a Emma está explorando o empreendedorismo. É humilhante. Humilhante, repetiu minha mãe. Quando a Patrícia me perguntou no clube do livro o que minhas filhas estavam fazendo, eu pude me gabar da capa de revista da Rebecca e da casa maravilhosa dela. Mas você, eu tive que dizer que estava trabalhando em uns projetos online. Eu vi a pena nos olhos dela. Meu pai colocou a xícara de café na mesa com mais força do que o necessário. Isso acaba agora, Emma. Resolução de ano novo. Você vai conseguir um emprego de verdade. Não me importa se for nível iniciante. Pelo menos será legítimo. Acho que posso conseguir uma entrevista para você na minha empresa, disse Marcos. Eles estão sempre procurando gente para atendimento ao cliente. Não é glamouroso, mas é trabalho honesto. Trabalho de verdade. O comercial terminou. A televisão exibiu o início de um novo programa, o jornal local de sábado à noite, que fazia matérias especiais. No News Center especial de hoje anunciou o apresentador um olhar exclusivo sobre uma das histórias de sucesso empresarial mais extraordinárias da década. Como uma jovem empreendedora transformou uma simples ideia em um império global avaliado em bilhões. Ninguém estava prestando atenção. Rebecca falava sobre sua próxima avaliação de desempenho, na qual esperava outro aumento. Tio Richard servia mais bourbon. Minha mãe recolhia os pratos de sobremesa. Nossa matéria de hoje continuou. A TV foca em Emma Tin, a misteriosa fundadora e CEO da Lux Global Holdings, cuja abordagem revolucionária para bens de luxo sustentáveis transformou toda a indústria varejista. Minha mãe deixou cair um prato de sobremesa. Não quebrou, mas bateu alto na mesa de centro. A tela mostrou uma tomada aérea de um enorme campus corporativo, todo de vidro, aço e jardins impecáveis. A legenda dizia: Lux Global Holdings Headquarters, Xangai. O quê? Murmurou meu pai. Esse é o nome da Emma, disse meu primo, devagar. O rosto de Rebecca empalideceu. Isso deve ser outra Emma. É um nome comum. Mas a imagem mudou para uma fotografia. Eu, de terno sob medida, apertando a mão do presidente da França em uma cúpula econômica. A legenda confirmou. Emma Tin, 34 anos, fundadora e CEO da Lux Global Holdings. A voz da repórter preencheu a sala silenciosa. A história de Emma Tin é de visão, discrição e execução extraordinária. Há 6 anos, ela deixou silenciosamente sua posição corporativa em marketing para perseguir o que sua família acreditava ser um pequeno experimento de varejo online. O que eles não sabiam é que Emma havia passado os 3 anos anteriores desenvolvendo tecnologia sustentável proprietária e construindo relações com fornecedores ecologicamente responsáveis em 18 países. A tela mostrou fábricas enormes e modernas, com trabalhadores montando bolsas de luxo, sapatos, acessórios. Em apenas 18 meses, continuou a repórter, sua empresa garantiu contratos com grandes lojas de departamento na Ásia. Em 3 anos, expandiu para a Europa e América do Norte. Sua abordagem revolucionária, combinando artesanato de luxo com materiais sustentáveis e práticas de trabalho éticas, conquistou consumidores das gerações Y e Z, que exigem qualidade e consciência. O copo de bourbon do meu tio ficou parado no meio do ar. O programa mostrava imagens de produtos da Lux Global em lojas de alto padrão em Paris, Londres, Tóquio, Nova York. As peças eram deslumbrantes. Bolsas que custavam milhares, sapatos usados por celebridades em tapetes vermelhos, acessórios com listas de espera de meses. Hoje, disse a repórter, a Lux Global Holdings opera instalações de produção em 4 continentes, emprega mais de 40 mil pessoas e gera uma receita anual superior a 7 bilhões de dólares. A avaliação recente da empresa coloca o patrimônio pessoal de Emma Tin em aproximadamente 7,2 bilhões, tornando-a uma das mais jovens bilionárias autodidatas do mundo. Minha mãe fez um som como se tivesse levado um soco. A tela mostrou novamente uma imagem minha, desta vez em uma conferência TED, falando para milhares. Depois, em uma cúpula da ONU sobre sustentabilidade.
Depois, na capa da Forbes Ásia, com o título A Bilionária Silenciosa, como Emma Tin construiu um império em segredo. Tin é notoriamente reservada, explicou a repórter. Raramente dá entrevistas, evita redes sociais e nunca divulgou publicamente sua fortuna para amigos ou familiares. Aqueles mais próximos ela não tinham ideia da magnitude de seu sucesso. A boca de Rebecca abria e fechava como a de um peixe fora d'água. No especial desta noite, disse o apresentador, você conhecerá por dentro o império de Emma Tin. Visitaremos suas instalações, conversaremos com sua equipe executiva e exploraremos como ela conseguiu construir uma empresa global multibilionária mantendo quase total anonimato em sua vida pessoal. Isso é hoje às 21 horas, aqui no New Center Special. O programa entrou no comercial. O silêncio na sala era absoluto. Então todos começaram a falar ao mesmo tempo. Isso não pode ser real. A mesma Emma Tin? 7 bilhões? É a nossa Emma. Meu pai se levantou, o rosto vermelho. Emma, isso é verdade? É real? Coloquei minha xícara de café sobre a mesa, com cuidado. Sim, é. Você é dona. Minha mãe não conseguiu terminar. Da Lux Global Holdings, completei suavemente. Sim. Marcos já estava com o celular na mão, digitando freneticamente. Meu Deus! Meu Deus! É tudo verdade. Emma, você está na lista de bilionários da Forbes. Número 847 no mundo. Seu patrimônio, está escrito aqui. 7,2 bilhões. Rebecca tinha passado de pálida para vermelho vivo. Você deixou a gente, você sentou aqui e deixou a gente me ridicularizar? Completei com calma. Sim. Douglas rolava a tela do celular com as mãos tremendo. A Lux Global acabou de anunciar uma nova iniciativa de moda sustentável com a União Europeia. Financiamento de 200 milhões de euros. Emma, você se encontrou com a comissária da UE no mês passado. Sim, confirmei. Minha tia linda estava chorando. Lágrimas mesmo. A gente achou que você era pobre. Achamos que você estava fracassando. Eu sei. Tio Richard virou o Bourbon de uma vez. Aquele apartamento em que você mora. Por que você moraria em um apartamento comum se vale bilhões? Eu gosto do apartamento, respondi. É confortável, perto da minha cafeteria favorita. Minha mãe se sentou pesadamente. A cesta de frutas. Você trouxe uma cesta de frutas de 20 dólares quando vale 7 bilhões. Eu gosto de cestas de frutas, respondi. O comercial terminou e o âncora do jornal voltou. Só um lembrete, nosso especial exclusivo sobre a bilionária e empresária Emma Tin vai ao ar hoje às 21 horas. Teremos acesso sem precedentes ao império corporativo dela, incluindo entrevistas com sua equipe executiva e uma rara conversa com a própria Tin. Fiquem ligados. A voz do meu pai saiu quase num sussurro. Você deu uma entrevista. Você deu uma entrevista à imprensa, mas nunca contou nada à sua própria família. Eles fizeram perguntas sobre negócios, eu disse. Vocês fizeram perguntas sobre por que eu estava desperdiçando a vida. Rebecca se levantou bruscamente, derrubando a taça de vinho. O vinho tinto se espalhou pela toalha branca da minha mãe como sangue. Isso é insano. Completamente insano. Você está me dizendo que, por 6 anos, enquanto todos nós sentíamos pena de você, enquanto tentávamos te ajudar, enquanto nos preocupávamos com você, você era secretamente uma bilionária? Sim. Isso é doentio, a voz de Rebecca falhou. Isso é genuinamente doentio, Emma. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo de pessoa que queria ver quem realmente se importava com ela, e quem só se importava com o sucesso dela, respondi calmamente. Marcos ainda rolava a tela do celular. Você doou 500 milhões para causas ambientais no ano passado. Criou bolsas de estudo em 15 universidades. Está construindo hospitais em países em desenvolvimento. Emma, você é uma filantropa. Uma grande filantropa global. Esse dinheiro deveria estar ajudando sua família. Explodiu o tio Richard. Sua própria carne e sangue. Olhei para ele firmemente. Por quê? Para você comprar mais Bourbon?
Para Rebeca reformar a cozinha dela com mármore ainda mais caro? Como você se atreve? Sibilou Rebeca. Minha mãe agora também estava rolando o celular, ficando mais pálida a cada deslizada. Você falou no Fórum Econômico Mundial em Davos. Jantou com chefes de Estado. Possui propriedades em 12 países. Emma, você tem uma ilha. 2 ilhas, corrigi. A segunda é menor. Eu uso para pesquisas de conservação marinha. Meu pai afundou de volta na cadeira. Todas aquelas vezes em que tentamos te ajudar, te oferecemos empregos, te oferecemos dinheiro. Eu me lembro, respondi. Jennifer falou, a voz trêmula. No ano passado, no último Natal. Eu te dei um cartão presente da Target porque achei que você precisava de ajuda com mantimentos. Eu usei e disse. Comprei toalhas muito boas. Obrigada. Douglas estava pálido. Minha firma, eu te ofereci um cargo administrativo na minha firma. Eu sou advogado, ganho 300 mil por ano, e te ofereci, ai meu Deus. Foi gentil da sua parte oferecer, respondi. Eu disse. A Amanda, esposa do meu primo, estava lendo no celular. O Business Insider diz que você é a empreendedora mais subestimada da década. A Fortune diz que você está reescrevendo as regras do luxo sustentável. O Wall Street Journal publicou um perfil te chamando de a bilionária da porta ao lado, porque você é tão normal na vida pessoal. Eu sou normal, respondi. Normal? Gritou Rebeca. Você vale 7 bilhões. Emprega 40 mil pessoas. Faz parte do Conselho Consultivo da ONU para Desenvolvimento Sustentável. Isso não é normal. A riqueza não é normal, concordei. Mas eu sou a mesma pessoa que era há 6 anos. A mesma pessoa que eu era hoje à tarde, quando vocês estavam me explicando todos os meus fracassos. A campainha tocou, fazendo todos pularem. Minha mãe, se movendo como se estivesse sonâmbula, foi atender. Voltou acompanhada por um homem e uma mulher vestidos profissionalmente, carregando equipamentos de câmera caríssimos. Senhorita Tim, disse a mulher, sorrindo para mim. Sou Sarah Winters, do New Center. Conversamos na semana passada sobre gravar algumas imagens suas em um ambiente familiar casual para o especial de hoje à noite. Espero que ainda seja um bom momento. A sala explodiu. Você planejou isso, disse meu pai. A equipe de reportagem sabia, acrescentou minha mãe. Levantei-me. Eu disse a eles que estaria com a família no Natal. Eles perguntaram se poderiam filmar alguns minutos de interação familiar normal para o especial. Para humanizar a história. Humanizar? Repetiu Marcos, atordoado. Sarah montava a câmera, totalmente profissional. Precisamos só de uns 5 minutos. Bem casual. Apenas a Emma com sua família, mostrando que, apesar do enorme sucesso, ela valoriza suas raízes e mantém laços familiares próximos. A ironia era tão espessa que dava para cortar com uma faca. Não podemos, disse Rebeca, entrando em pânico. Não podemos aparecer na câmera. Não agora. Não depois de termos passado as últimas 3 horas dizendo que você era um fracasso. Douglas assumiu a postura de advogado, calculando freneticamente. Emma, talvez devêssemos conversar. Senhorita Tim, Sarah interrompeu. Estamos com o tempo apertado. O especial vai ao ar em 3 horas e ainda precisamos editar. Podemos começar? Olhei ao redor. Minha família me encarava, chocada, horrorizada, calculando, envergonhada. Na verdade eu disse, acho que este não é o ambiente certo, afinal. Minha família está processando algumas notícias, inesperadas. Sarah observou a sala, captando tudo com o olhar afiado de uma jornalista. Entendo. Devemos remarcar? Não é necessário, respondi. Vocês já têm bastante material do campus corporativo, das visitas às fábricas, das entrevistas com os executivos. Isto aqui? Apontei para minha família congelada, não é essencial. Se você tem certeza, disse Sarah, já guardando o equipamento, percebendo uma história que não poderia contar. Quando a equipe foi embora, o silêncio voltou.
Mas era diferente agora, pesado, cheio de recalculações, do som silencioso de visões de mundo desmoronando, das tentativas desesperadas de cada um reescrever sua própria narrativa. Minha mãe foi a primeira a falar, com a voz artificialmente animada. Bem, isso é uma notícia maravilhosa. Emma, querida, por que não nos sentamos todos e você nos conta sobre o seu negócio? Adoraríamos ouvir tudo. Adorariam mesmo? Perguntei. Claro. Somos sua família. Sempre te apoiamos. Sorri tristemente. 3 horas atrás vocês disseram que eu estava envergonhando a família. Eu não quis dizer. Começou minha mãe. Quis sim, respondi com suavidade. Todos vocês quiseram. Cada palavra. Rebeca tinha recuperado um pouco da compostura. Emma, você precisa entender como isso parece do nosso ponto de vista. Você nos enganou deliberadamente. Eu não enganei ninguém, corrigi. Vocês assumiram que eu estava fracassando. Eu simplesmente não corrigi suas suposições. Isso é enganação por omissão. A voz de Rebeca começava a subir. É mesmo? Perguntei. Quando você virou presidente da associação do condomínio, me contou cada detalhe da campanha. Quando Marcos recebeu suas promoções, explicou cada movimento da carreira ou vocês só compartilharam o que quiseram, e eu aceitei sem interrogar? Marcos se mexeu, desconfortável. Isso é diferente. Como? Por quê? Porque você vale bilhões. Isso é informação relevante. Relevante para quê? Perguntei. Para saber se vocês me respeitam? Claramente, sim. Para saber se vocês zombam de mim nos encontros de família? Aparentemente, sim. Para o nosso relacionamento real? Essa é a verdadeira questão, não é? Meu pai tentou outra abordagem. Emma, acho que todos dissemos coisas hoje que lamentamos. No calor do momento, estávamos preocupados com você. Vocês estavam envergonhados de mim, interrompi, ainda calma. Há uma diferença. Tio Richard serviu mais bourbon. Escute, Emma, somos todos adultos aqui. Vamos superar isso. Você é bem-sucedida. Estamos orgulhosos de você. Vamos falar sobre o futuro. O futuro onde eu financio a aposentadoria de vocês? Perguntei. Ou as próximas férias da Rebeca? Ou a faculdade dos filhos do Marcos? Somos família, disse minha tia linda, ainda chorando. Família ajuda uns aos outros. Está certa, respondi. Família ajuda uns aos outros. Quando eu estava começando meu negócio, alguém ofereceu ajuda? Não com dinheiro, com tempo, com interesse, com respeito básico? Silêncio. Todo dia de ação de graças eu sentava na ponta da mesa, continuei. Ouvia sermões sobre meus fracassos. Aceitava pena, condescendência e até zombaria. E eu aceitava calada porque queria saber algo. Saber o quê? Perguntou Jennifer, baixinho. Quem vocês realmente eram, respondi. Se algum de vocês me amava por quem eu sou, ou se só amam o sucesso. O rosto da minha mãe desabou. Isso não é justo. Não é? Perguntei. Rebeca, você disse que eu envergonhava a família. Pai, você chamou meu trabalho de vida de brincadeira. Marcos, você organizou uma intervenção. Que parte disso era amor? As mãos de Rebeca tremiam. Você podia ter contado. Podia ter confiado na gente. Confiar para quê? Perguntei. No meu sucesso. Para vocês poderem reivindicar crédito por me apoiarem? Para pedirem dinheiro? Para se gabarem para os amigos? Isso é cruel, sussurrou Rebeca. É mais cruel do que rir dos sonhos de alguém? Perguntei. Mais cruel do que presumir que alguém está fracassando sem sequer perguntar? Mais cruel do que oferecer pena em vez de orgulho? Douglas pigarreou. Emma, do ponto de vista legal. Eu tenho advogados excelentes, Douglas, interrompi. Entre os melhores do mundo. Se você está prestes a oferecer seus serviços, não estou interessada. O rosto dele empalideceu. Meu telefone vibrou. Olhei a tela,
Uma mensagem da minha assistente executiva. O especial do telejornal está começando, avisei. Se quiserem assistir, fiquem à vontade. Se não, vou embora quando terminar. Ninguém se mexeu. Aumentei o volume da televisão. O logo do News Center Special apareceu, seguido de música dramática e imagens aéreas da minha sede corporativa. Durante a hora seguinte, minha família ficou sentada em silêncio absoluto enquanto o programa revelava toda a dimensão do meu império. As fábricas que empregavam milhares, as práticas sustentáveis premiadas internacionalmente, a fundação filantrópica que eu havia criado, que já tinha doado mais de $1 bilhão para causas ambientais e educacionais, as parcerias com governos e ONGs, os laboratórios de inovação desenvolvendo novos materiais, os programas para funcionários oferecendo plano de saúde completo, benefícios educacionais e participação nos lucros. Mostraram imagens minhas falando em conferências, visitando instalações, encontrando líderes mundiais. Entrevistaram minha equipe executiva, pessoas impressionantes, com diplomas de Harvard e Oxford que falavam sobre minha visão e liderança com respeito genuíno. Cobririam minha vida pessoal com delicadeza, meu apartamento modesto, a ausência de redes sociais, meu estilo de vida discreto. Emma Chin, disse o repórter, é talvez a bilionária mais reservada do mundo. Ela dirige um sedã de 5 anos. Faz compras em supermercados comuns. Seus vizinhos não fazem ideia de quem ela é. Por todos os relatos, continua sendo a mesma pessoa que era antes de seu sucesso extraordinário. O especial terminou com imagens minhas na inauguração de um novo hospital no Camboja, financiado inteiramente pela minha fundação. Crianças corriam, riam. Eu estava ajoelhada na terra conversando com uma menininha. Sem seguranças visíveis, sem câmeras, apenas um momento genuíno que alguém tinha registrado. Emma Chin, concluiu o repórter, prova que sucesso extraordinário não exige um ego extraordinário. Em uma era de influenciadores e autopromoção, ela construiu um império em silêncio. E talvez essa seja a parte mais notável de sua história. Os créditos rolaram. A sala permaneceu em silêncio por um longo momento. Então minha mãe falou, com a voz quebrada. Você construiu um hospital. 12 hospitais, corrigi, baixinho. Até agora. E você nunca nos contou, disse meu pai. Vocês nunca perguntaram, respondi. Em 6 anos, nenhum de vocês me fez uma única pergunta genuína sobre meu negócio. Vocês presumiram, zombaram e seguiram em frente. Rebeca chorava agora. Eu chamei o seu trabalho de brincadeira de faz de conta. Chamou, confirmei. Sinto muito, Rebeca murmurou. Você sente muito pelo que disse, ou por ter estado errada? Perguntei. Ela não respondeu. Levantei-me. Eu vou embora agora. Emma, espera, minha mãe se levantou também. Por favor, precisamos conversar sobre isso como uma família. Uma família? Olhei ao redor da sala. É isso que vocês acham que somos? Porque, durante 6 anos, eu me senti uma estranha nesses encontros. A filha decepcionante, a empreendedora fracassada, aquela de quem vocês tinham pena. A gente não entendia. Disse minha tia linda. Vocês não tentaram entender, corrigi. Há uma diferença. Marcos ficou de pé. O que você quer de nós, Emma? Sério. Nós erramos. Estamos arrependidos. O que mais podemos dizer? Nada, respondi. Não há nada a dizer. Vocês mostraram exatamente quem são. Para vocês, sucesso importa mais do que caráter. Riqueza importa mais do que gentileza. Status importa mais do que essência. Isso não é verdade, protestou meu pai. Não? Perguntei devagar. Então por que nenhuma pessoa nesta sala me defendeu hoje? Antes do especial do noticiário, quando todos estavam me atacando, zombando de mim, organizando intervenções, onde estava o amor incondicional? Onde estava o anti-apoiamos mesmo assim? Onde estava o respeito básico? Ninguém respondeu. Peguei meu casaco. Vou continuar vivendo minha vida exatamente como sempre vivi. Mesmo apartamento, mesma rotina, mesma privacidade. A única diferença é que agora vocês sabem. E vão ter que conviver com a forma como me trataram quando pensavam que eu não era ninguém.
Você não é ninguém, disse minha mãe, desesperada. Você é minha filha. Então haja como tal, respondi. Não porque sou bem-sucedida, não porque apareci na TV, mas porque sou um ser humano que sempre mereceu respeito básico. Caminhei até a porta. Emma chamou Rebeca: o que acontece agora, com a gente? Parei, a mão na maçaneta. Isso depende de vocês. Vocês podem continuar tratando o sucesso como a única coisa que importa, ou podem refletir seriamente sobre por que trataram um membro da família tão mal por tanto tempo. De qualquer forma, é escolha de vocês. Vamos te ver de novo? Perguntou minha mãe, a voz pequena. Eu não sei, respondi com honestidade. Preciso de um tempo para pensar se quero continuar me expondo a julgamento e zombaria. Mesmo bilionários têm sentimentos, mãe. Talvez ainda mais aqueles que lembram perfeitamente como foi ser tratado como um fracasso pelas pessoas que deveriam amá-los mais. Abri a porta. O ar frio de dezembro entrou. Feliz Natal, disse. E fui embora. Atrás de mim, ouvi minha mãe começar a chorar. Ouvi meu pai tentando consolá-la. Ouvi Rebeca dizendo algo sobre me ligar amanhã, sobre resolver isso, sobre família. Mas eu simplesmente caminhei até meu carro, meu sedã modesto de 5 anos, pago à vista, mas que nunca impressionou ninguém, e dirigi para longe. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu chegar na rodovia. Mensagens de familiares. Ligações. Coloquei tudo no silencioso. Em vez disso, liguei para meu assistente executivo. Oi, David, disse. O especial do noticiário foi bem? Perfeitamente, ele respondeu. Já estamos vendo aumento no interesse pela marca. A equipe de PR estava lidando com pedidos de entrevista de grandes veículos. Era exatamente o que queríamos. Ótimo, eu disse. E os planos de expansão do primeiro trimestre? Prontos para sua revisão na segunda de manhã. A unidade de Tóquio está adiantada. Os acordos de parceria em Mumbai foram finalizados. Estamos projetando o crescimento de 18%. Excelente trabalho. Desliguei e continuei dirigindo pelas ruas silenciosas. Luzes de Natal brilhavam nas janelas. Famílias reunidas em casas aconchegantes. Pessoas normais vivendo vidas normais, provavelmente sem pensar em impérios bilionários, traições familiares ou no preço do sucesso. Meu telefone vibrou de novo. Dessa vez, olhei. Uma mensagem da Rebeca: por favor, me liga. Eu estou tão arrependida. Não sei nem o que dizer. Fui horrível. Me deixa pedir desculpas direito. Outra do Marcos: eu estava errado sobre tudo. Podemos conversar? Uma da minha mãe: eu te amo. Me desculpa. Por favor, nos perdoe. Até uma do tio Richard: você tinha razão sobre o comentário do Bourbon. Me desculpa. Guardei o telefone. Agora eles estavam arrependidos. Agora que sabiam. Agora que os números eram reais. Agora que tinham me visto na televisão apertando mãos de presidentes, construindo hospitais e empregando milhares. Mas teriam eles se arrependido se eu tivesse continuado sendo aquilo que achavam que eu era? Uma empreendedora fracassada em um apartamento pequeno com uma lojinha online modesta? Eu já sabia a resposta. As luzes da cidade ficaram para trás enquanto eu seguia em direção ao meu apartamento tranquilo, minha vida simples, meu império privado que nunca precisou da validação deles e certamente não precisava do respeito tardio. Amanhã, eu acordaria para administrar uma empresa de 7,2 bilhões. Tomaria decisões que afetariam 40 mil funcionários em 4 continentes. Revisaria doações filantrópicas, planos de expansão e iniciativas de sustentabilidade. E faria tudo isso sem o peso das expectativas familiares, sem o julgamento deles, sem a necessidade desesperada de provar algo a pessoas que já tinham provado que valorizavam sucesso mais do que essência. A estrada se estendia diante de mim escura, silenciosa e cheia de possibilidades. E pela primeira vez em 6 anos, eu me senti completamente, perfeitamente